Dentro da grande diversidade da Umbanda, a Umbanda Guaraciana ocupa um lugar muito próprio, com identidade marcante, organização simbólica forte e uma leitura espiritual que une tradição, disciplina e uma visão bem estruturada dos orixás e das linhas de trabalho. Falar dessa vertente é compreender como a Umbanda, sem perder sua essência de caridade, pode assumir formas diferentes conforme a missão espiritual que lhe cabe cumprir em cada tempo e em cada terreiro. A Umbanda Guaraciana foi fundamentada pelo caboclo Guaraci por meio de seu médium Sebastião Gomes de Souza, mais conhecido como Carlos Bubi. Seu marco de origem está em São Paulo, no dia 2 de agosto de 1973, com a fundação do Templo Guaraci do Brasil. A partir daí, essa corrente ganhou expansão por meio dos templos Guaracis do Brasil e também do exterior, formando uma vertente reconhecida por seu perfil ritualístico próprio e pela maneira particular como organiza a força dos orixás. O primeiro ponto importante para entender a Umbanda Guaraciana é este: nela não existe culto aos santos católicos. Isso já a diferença de muitas outras expressões umbandistas fortemente marcadas pelo sincretismo com o catolicismo. Aqui, os orixás são compreendidos a partir de uma releitura que mantém ligação com matrizes africanas, mas não se limita a repetir exatamente as formas de outras escolas religiosas. Há uma reorganização simbólica própria que dá a essa vertente sua feição distinta. Na Umbanda Guaraciana, reconhecem-se 16 orixás. Eles são distribuídos em 4 grupos, e esses grupos se relacionam aos 4 elementos da natureza e aos 4 pontos cardeais. Essa estrutura revela uma visão cósmica e ritual profundamente ordenada, em que a espiritualidade se manifesta em harmonia com as forças do fogo, da terra, da água e do ar, e também com a orientação sagrada do espaço. No grupo do fogo, ligado ao sul, estão Elegbara, Ogum, Oxumaré e Xangô. É um conjunto que remete a impulso, movimento, transformação, coragem, abertura de caminhos e poder de realização. O fogo, dentro dessa leitura, não é apenas chama material. É força de ativação, de firmeza e de direção espiritual. No grupo da terra, ligado ao oeste, estão o Baluayê, o Xossi, o Sem e o Ba. Aqui encontramos a força da sustentação, da cura, da mata, do conhecimento das ervas, da resistência e da profundidade da vida encarnada. A terra, nesse conjunto, fala de estrutura, raiz, colheita e amadurecimento espiritual. No grupo da água, ligado ao norte, estão Nanã, Oxum, Iemanjá e Iuá. Esse campo expressa acolhimento, mistério, profundidade emocional, maternidade espiritual, sensibilidade e purificação. A água, nessa visão, é memória, gestação, sentimento e continuidade da vida em todos os planos. No grupo do ar, ligado ao leste, estão Yansan, Tempo e Fai Oxalá. Aqui aparecem movimento sutil, expansão, direção do destino, sabedoria, elevação e sopro divino. O ar representa circulação, anúncio, inspiração e abertura de consciência. É uma chave muito bela dentro da Umbanda Guaraciana, porque mostra que a religião também pensa o invisível como ordem viva do universo. Perceba a riqueza dessa organização. Não se trata apenas de citar nomes de orixás, mas de inseri-los numa mandala espiritual de elementos e direções. Isso dá à Umbanda Guaraciana uma identidade teológica e ritual muito forte. O terreiro deixa de ser somente um espaço de atendimento espiritual e passa a ser também um ponto de ordenação cósmica, onde cada força ocupa um lugar específico dentro de um desenho sagrado. Quanto às linhas de trabalho, a Umbanda Guaraciana considera como linha cada tipo de entidade. Isso significa que a organização dos trabalhos espirituais se dá de forma muito prática e reconhecível: linha de caboclos, linha de pretos velhos, linha de crianças, linha de baianos e assim por diante. É uma forma de estrutura que muitos umbandistas identificam com facilidade porque acompanha a própria manifestação dos guias em suas naturezas de atuação. Nas giras da Umbanda Guaraciana trabalham diversas entidades: caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, baianos, marinheiros, ciganos, exus e pombagiras. Isso mostra uma vertente ampla em suas manifestações espirituais, aberta à atuação de diferentes falanges e campos vibratórios. Cada uma dessas entidades traz um tipo de ensinamento, uma linguagem ritual, uma força de descarrego, aconselhamento, cura ou encaminhamento. Os caboclos costumam expressar direção, firmeza, coragem, cura, magnetismo da mata e força de comando espiritual. Os pretos velhos trazem sabedoria, humildade, paciência, benzimento e aconselhamento profundo. As crianças irradiam alegria, leveza, renovação e limpeza emocional.
Boiadeiros, baianos, marinheiros e ciganos acrescentam campos próprios de descarrego, equilíbrio, movimento e abertura. Exus e pombagiras, dentro de sua seriedade ritual, trabalham a guarda, a defesa, o corte de demandas e o encaminhamento nos limiares da vida espiritual. Na ritualística, a Umbanda guaraciana possui uma marca visual muito forte. Os médiuns usam roupas coloridas, nas cores do orixá. Esse detalhe chama a atenção porque se distingue de muitas vertentes em que a roupa branca predomina como regra quase absoluta. Aqui, a cor tem valor litúrgico. Ela não é mero ornamento. Ela comunica vibração, pertencimento, sintonia e fundamento. Além das roupas coloridas, encontramos o uso de guias, fumo, defumadores, velas e atabaques. Esses elementos revelam uma umbanda viva, sensorial e vibracional. A guia firma a conexão. O fumo pode servir como instrumento de limpeza e manipulação fluídica. O defumador purifica o ambiente e os campos sutis. A vela sustenta a intenção, ilumina o trabalho e concentra a força. O atabaque movimenta, chama, ordena e eleva a corrente mediúnica. Mas há também ausências importantes na ritualística dessa vertente. Não se utilizam imagens nem bebidas nas cerimônias. Isso diz muito sobre sua identidade. A ausência de imagens reforça uma relação menos imagética e mais vibratória com o sagrado. A ausência de bebidas, por sua vez, marca um limite ritual que diferencia essa corrente de outras vertentes onde esse elemento está presente em determinados trabalhos espirituais. Outro aspecto digno de atenção é que a Umbanda guaraciana não se apoia em um livro doutrinário específico como fonte central. Isso não significa a ausência de fundamento. Significa que sua tradição se expressa de modo mais orgânico por transmissão religiosa, prática ritual, orientação de templo e vivência da corrente. Em muitas escolas espirituais, a força da doutrina não está somente na escrita, mas no culto vivido, na disciplina litúrgica e na continuidade da casa. Quando se observa a Umbanda guaraciana dentro do conjunto maior das vertentes umbandistas, percebe-se que ela preserva a essência da Umbanda ao mesmo tempo em que apresenta traços muito próprios. A essência permanece na manifestação dos espíritos para a caridade, no atendimento espiritual, no acolhimento, no trabalho mediúnico e na busca de equilíbrio entre mundo material e mundo espiritual. O que muda é a linguagem ritual, a forma de organização, a cosmologia adotada e o modo como cada casa expressa seu fundamento. É importante compreender isso com maturidade. Diversidade não destrói a Umbanda. A diversidade mostra a capacidade da religião de se adaptar, florescer e responder a diferentes realidades espirituais e culturais. O problema nunca está na existência de vertentes distintas. O problema surgiria apenas se a caridade fosse esquecida, se a vaidade ocupasse o lugar do sagrado ou se o fundamento fosse trocado por aparência. Quando há seriedade, a diversidade pode ser riqueza. Na Umbanda guaraciana, essa riqueza aparece com clareza na combinação entre a organização dos orixás, pluralidade de entidades e rito marcado por cor, som e força elemental. É uma vertente que fala por símbolos fortes. Os 4 elementos, os 4 pontos cardeais, os 16 orixás, as roupas nas cores correspondentes, os atabaques sustentando a corrente. Tudo isso produz uma identidade que não se confunde facilmente com outras escolas. E há um ensinamento profundo nisso tudo. A Umbanda não é pequena. Ela é vasta. Ela comporta caminhos diferentes, desde que permaneçam vivos o respeito aos guias, a honestidade espiritual, a prática da caridade e a reverência ao sagrado. Conhecer a Umbanda guaraciana é ampliar a visão sobre a religião e perceber que o axé pode se organizar em formas diversas sem perder sua luz. Que esse entendimento sirva para desfazer preconceitos entre irmãos de fé e para fortalecer o estudo sério das vertentes umbandistas. Quem conhece com profundidade aprende a respeitar. E quem respeita compreende que cada terreiro verdadeiro, cada corrente séria e cada guia de luz trabalha para o mesmo ideal maior: socorrer, orientar, curar e elevar. Saravá a Umbanda guaraciana. Saravá seus fundamentos. Saravá seus templos, seus médiuns, seus guias e suas correntes de caridade. E que Oxalá abençoe todos os caminhos retos para que a religião siga firme, digna, respeitada e iluminada.